Olá, povo do bem, povo amado, povo do meu coração. Eu quero aqui estar deixando uma pequena reflexão que encontra-se em João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Eu não sei, eu acredito que quase todo mundo já deve ter visto. E assim, é uma oração comovente, né? É aquela oração de um pai quando ele está prestes a deixar o filho. Imagina o desespero do pai, sabendo que vai ser crucificado e vai ter que deixar os seus filhos. Então, nós, como pais e mãe, né, seria um grande desespero. Imagina o nosso Jesus, o quanto ele sofreu também, né, sabendo que iria se afastar, né, ali, pelo menos naquele momento, sabendo que iria deixar, né? Porque Jesus, ele veio 100% homem, 100% Deus. Então, Jesus, ele se apegou, né? Digamos, quando você convive com várias pessoas, você se apega, você pega amor, você pega... Então, tudo isso Jesus sentiu na pele, né? O amor de pai, né? E ele deixou essa oração, fez essa oração antes de partir. Eu queria apenas ler aqui, ser mais breve possível, o capítulo 17, que ele diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. Então, todos aqueles que estavam lá com Jesus, né? Foi Jesus, foi Deus quem deu para ele cuidar, foi enviado de Deus. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, por isso que cremos na Trindade, né? Jesus, ele estava antes da fundação do mundo, ele já estava ali, né? E o mundo foi feito por Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, três em um. Versículo 6 diz: Manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então, todos nós, escolhidos de Deus, Deus ele escolhe, assim como ele escolheu, entregou a Jesus e deixou Jesus que se cuide. São seus. Eu escolhi e você cuida. Então foi o que aconteceu. Como ele falou, né? Manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo e eram teus, e tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra, porque aquele que Deus dá, né? Aquele que Deus escolhe, ele sim, ele tem a sabedoria, eles têm os ouvidos, né, mais sensíveis para escutar a voz de Deus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de si, mas tá vendo? Porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me destes. E eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. A importância de evangelizar, a importância da palavra, não sabemos quem são escolhidos. Então é importante. Então Jesus ele falou da palavra de Deus, ele transmitiu e através da palavra de Deus os escolhidos foram chegando a ele, né? E foi através da palavra, né, que Jesus transmitiu, eles creram, né? Então é importante. Foi assim, né, que eu cheguei até os pés de Cristo, reconheci, através de alguém um dia pregou para mim e eu reconheci. A Bíblia diz que toda ovelha ela escuta a voz do seu pastor. É impossível quando Deus chama eu, chama você, recusarmos. Impossível. Mesmo que às vezes eu queira seja um pouco, né, resistente, mas não adianta. O escolhido
uma hora ele vai chegar e ele vai ver e ele vai reconhecer. Por mais que ele queira fugir. Versículo 9 diz, é por eles que eu peço. Olha a importância. Deus aqui, Jesus, é o próprio Jesus na oração. Olha o que Jesus diz. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo. Olha aí, Jesus, ele não vai salvar o mundo todo, como tem pessoas por aí que pregam. Não, de forma nenhuma. Até porque, né, ele mesmo disse que ele não é desse mundo. E é por eles que eu peço e não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Então, ninguém vai a Jesus se não for enviado de Deus. Então, somos escolhidos, somos eleitos. Aquele que Deus escolhe, ele sim, ele vai ter a salvação, ele vai ter o perdão de tudo, mas é preciso sim ser eleito. Assim não existiria, né, como a Bíblia diz, né, que grande vai ser o número de pessoas perdidas. Então, a porta é estreita e a porta da perdição, ela é larga. Aí Jesus diz, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, todo aquele escolhido é de Deus, ele cuida, ele zela. Todas as minhas coisas são tuas, é Jesus dizendo. E as tuas coisas são minhas, ele dizendo ao Pai na oração. E neles eu sou glorificado, já não estou no mundo. Ele já disse, não está no mundo. Mas eles continuam no mundo. Veja o cuidado que Jesus teve, né? Com os seus discípulos lá. Mas eles estão no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes. Que me destes. Então, é importante saber que ninguém chega assim, eu quero ser, eu vou... Não, o Espírito Santo é o que converte. Não adianta, eu não vou ter o poder de chegar, falar, pregar a palavra para você e você vai dizer, eu quero Jesus. Não, se não for enviado por Deus, você não vai se converter, você não vai reconhecer os seus erros. Impossível. O único que pode converter é o Espírito Santo. E sim, a ordenança para nós é pregar o evangelho para toda criatura, porque não sabemos, né? Os povos eleitos, eles estão pelos 4 cantos do mundo, espalhados, mas a Bíblia diz que no dia Jesus ele vai juntar o povo dele. Né? E é justamente esse povo, ela vai formar o quê? A noiva do Cordeiro. Então não existe placas de igreja, como eu vejo denominações aí brigando. Não. Tem escolhido de Deus tudo que é canto, em várias igrejas. Então o que salva é Jesus, é você reconhecer, né? E o eleito de Deus, ele é diferente. Ele é diferente. Continuando, que eles sejam um, assim como nós somos um. É Jesus falando que todos, né? Todos aqueles que se chegam, né, a ele, né, se tornam um só. Então, todo cristão, ele se torna um, unicamente com Cristo. Então, quando eu estava com eles, saia Jesus dizendo, né, a Deus, quando eu estava com eles, guardavam no teu nome. Então, somos guardados porque é Deus quem pede por nós, é Jesus quem roga por nós, é Jesus quem nos sustenta, porque nós não temos suficiência para sustentar, né, porque a nossa carne para nada presta. Pecaminosa, se não for o Espírito Santo, se não for Jesus, infelizmente, né, naufragamos. Então, vamos continuar aqui. Quando eu estava com eles, guardava em teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu. Então, aquele que ele escolhe, nenhum vai se perder. Então, não se preocupe, não. Se você é escolhido de Deus, se você é eleito de Deus, você não vai para o inferno, não. Tá? Porque ele deu o pior, né? O pior, que é o Espírito Santo. E ele foi ao Pai, mas ele deixou o Consolador. Desculpa aí. É porque gelou bastante. E aquela tossezinha alérgica, infelizmente. Mas veja, olha aqui o que ele diz.
O que me deste, eu protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Quem é o filho da perdição ali? Que estava no meio dos outros ali? Judas, né? Porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Quando ele fez essa oração, ele já sabia, né? Que Judas já tinha o traído, né? Tanto que ele falou muito antes, um de vocês irão me trair. Ele já sabia tudo. Até porque ele é onisciente, né? Então ele sabe todas as coisas, né? Mas aí, exceto o filho da perdição, que Judas, ele nasceu para esse propósito, né? Aí vê o que ele diz. Mas agora eu vou para junto de exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, tinha que ter um Judas ali no meio mesmo, para entregar Jesus, né? Porque a palavra de Deus, ela tinha que se cumprir, de todo jeito ela teria que se cumprir. Então, não adianta. Quando a palavra de Deus tem que se cumprir, infelizmente, é como se diz, às vezes é muito amargo o que pode acontecer comigo, com você, mas a palavra de Deus, ela é única. Para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo, no mundo que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Olha aí, porque eu, você, muitas vezes, nós somos odiados, às vezes se entristecemos, tanta coisa, e a gente muitas vezes nada faz, mas de repente, né, as pessoas querem pisar, e muitas vezes a gente diz, Senhor, meu Deus do céu, por que comigo? Porque Jesus, né, também foi odiado. E somos cristãos, né? E porque eles não são do mundo, Jesus disse aqui, como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então, Jesus, ele está todo o tempo aqui, né? Pode ter certeza, né? Nos protegendo para que nada de mal aconteça, né? Com o escolhido dele. E porque não somos deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele diz aqui no 16, versículo 16. No 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, né? Por meio das palavras que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E eu como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes, como também amastes a mim. Então, ele aqui está dizendo, né, que Deus, ele enviou Jesus porque Deus, ele ama, né? Ele nos ama e por amor, ele enviou Jesus Cristo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam, olha aí, o que me destes. Ninguém vai a Deus a não ser através do Espírito Santo enviado por ele. Aquele que ele escolheu, se ele me escolheu, se ele escolheu você, o Espírito Santo ele vai enviar você, né? Ele te envia, né? Te envia de forma assim, ele consegue convencer, né? Que você entenda a verdade, que Jesus, ele é o único caminho. Então, ele diz assim, a minha glória que me conferiste, por me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, ó, antes da fundação do mundo. Então, realmente, existe a Trindade, né? Por isso que cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estavam lá, justamente. Antes de tudo existir, eles já estavam. E tudo foi feito por eles, né? Versículo 25 diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste.
eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, apenas deixei aqui essa pequena reflexão. Eu quero que vocês também leiam com atenção. E sabemos que estamos na dispensação de Deus, né? Deus, ele é o único, né, que pode nos salvar, é o único que pode nos escolher. E não, nenhuma alma é enviada a não ser através do Espírito, né? Então não adianta eu chegar aqui, falar, pregar, mas o único que pode convencer é o Espírito Santo. E aquele que ele convencer é porque ele é escolhido, tá? Então é importante a gente saber o porquê muitas vezes a gente se entristece, mas é porque não somos desse mundo, do mesmo jeito que Jesus sofreu, né? Os seguidores dele irão sofrer do mesmo jeito e se alegramos porque aqui há uma promessa, né? Que aonde ele estiver, a gente vai estar também. Então, sabemos que isso aqui tudo é passageiro, um dia terá o fim, mas a eternidade não. Então, vamos, né? Cada vez mais se apegar mais com Cristo e fazer, né? Fazer as boas obras, assim como ele deixou para que fizemos, pregar o Evangelho a toda criatura, ser obediente à palavra de Deus, porque somos privilegiados, tá bom? Se não estivéssemos o Espírito Santo, a nossa tendência carnal seria as piores, né? Porque tem pessoas por aí que fazem coisas que não deveriam fazer, né? E não tem nenhum pingo de remorso, porque essas pessoas não têm o Espírito de Deus. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo, ele é que lhe conduz. Não temos força para chegar a lugar nenhum, se não for o Espírito Santo quem nos conduzir. Então, se fosse por nossa força, estávamos perdidos. Mas ainda bem que Jesus ele deixou o Consolador, Conselheiro. E quando a gente faz alguma coisa errada, então já vem logo, né, a consciência. Não é nossa não, viu? Porque a gente tem esse tipo de consciência não. A Bíblia diz que a nossa carne para mais nada presta, né? Mas o que habita dentro de nós, sim, ele é que nos fortalece. Então eu quero aqui desde já agradecer a paciência de vocês aí, dizer que Deus abençoe a vida de cada um. Beijo no coração.